Imagine, você está em uma das montanhas mais perigosas do mundo. A altitude é tão extrema que até respirar é difícil. Abaixo, um abismo de milhares de metros. Ao redor, apenas neve, vento e silêncio. De repente, um passo em falso. O chão desaparece sob seus pés e você começa a cair, na escuridão, de onde voltar parece impossível. Mas esta não é uma história sobre cair. Esta é uma história sobre o quanto um ser humano pode se quebrar e ainda assim permanecer vivo. Esta é a história de Joe Simpson. Dois jovens alpinistas. A paixão pela aventura, o sonho de fazer seu nome e uma montanha perigosa esperando por eles. O objetivo deles era simples: chegar ao cume e depois voltar em segurança. Mas as montanhas nunca são simples. As montanhas testam o ser humano, seu corpo e sua mente. Cada passo na neve precisava ser calculado. Um erro e tudo estaria acabado. Eles escalaram o dia todo. O frio penetrava até os ossos. O vento gritava, mas a coragem deles estava viva. Finalmente, eles chegaram ao cume. Vitória, felicidade, alívio. Mas o verdadeiro teste estava prestes a começar. A descida. Porque muitas vezes as pessoas não morrem na subida, elas morrem na descida. Na descida, a neve estava fofa, a superfície é instável, cada passo era um risco. Então, veio um momento que mudou tudo. O pé de Joe escorregou. 1 segundo, apenas 1 segundo, e ele perdeu o controle. Seu corpo começou a deslizar pela encosta. A velocidade aumentava. Impossível parar. Então, sua perna quebrou. A dor era tanta que a respiração parou. A escuridão tomou conta de sua visão. A 20.000 pés de altura, uma perna quebrada significa o quê? Na maioria dos casos, uma sentença de morte. Mas seu parceiro não o abandonou. Ele decidiu: eu vou levá-lo vivo lá para baixo. Começaram a descer lentamente com a corda. Um homem embaixo, o outro controlando de cima. Cada metro uma luta. Joe gritava, tremia de dor, mas teimava em continuar vivo. A noite começou a cair. Visibilidade zero. Uma tempestade se formou. O vento era tão forte que ficar em pé era difícil. A neve batia no rosto como flechas. De repente, Joe ficou pendurado no ar. Abaixo, nada. Apenas espaço vazio. Ele estava pendurado sobre uma fenda escondida, crevasse, uma fenda que levava direto para a morte. A corda ficou esticada. O alpinista de cima estava perdendo o equilíbrio. Se a corda não fosse cortada, os dois cairiam. Aquele foi o momento da decisão. Uma vida ou 2 mortes. E então, a corda foi cortada. Joe caiu direto na escuridão. Para baixo, e mais para baixo. De repente, ele caiu num platô de neve, vivo, com a perna quebrada, em um buraco escuro, completamente sozinho. Nenhuma voz vindo de cima, nenhuma luz, nenhuma ajuda, apenas um pensamento. É aqui que minha história acaba. Por um tempo, ele ficou em silêncio, em choque, com dor. Então, ele disse a si mesmo: não, ainda não. Ele começou a se mover lentamente. 1 polegada, depois mais 1 polegada, arrastando a perna quebrada. A dor parecia um raio a cada movimento. Ele racionou a comida, derreteu neve para fazer água, entendeu o valor de cada gota. Dia e noite se misturavam, apenas modo de sobrevivência. Às vezes ele chorava, às vezes ria, apenas para manter sua sanidade. Alucinações começaram. Ouvia vozes, via pessoas que não estavam lá. A mente estava cansada, o corpo estava quebrando, mas uma coisa estava viva: o desejo de voltar para casa. Às vezes ele pensava: vou apenas deitar aqui, dormir um pouco. Mas dormir nas montanhas muitas vezes significa dormir para sempre. Então ele falava consigo mesmo, dava ordens a si mesmo: mova-se,
Não pare. Só até a próxima pedra. Só mais 1 metro. Ele quebrou a sobrevivência em pequenas metas. E foi isso que começou a salvar sua vida. O retorno impossível. 3 dias depois, seu parceiro estava prestes a desmontar o acampamento. Eles achavam que Joe estava morto. Ninguém poderia sobreviver àquilo. Então, um som fraco, como um chamado preso no vento. Depois, novamente. Era Joe, vivo, rastejando, meio morto, mas vivo. Quando as pessoas o viram, não podiam acreditar. Aquele homem havia voltado da boca da morte, se arrastando. Mensagem final. O herói desta história não foram os músculos. Não foram superpoderes. Não foi um plano perfeito. Foi apenas uma coisa. Uma mente que se recusou a desistir. O corpo pode quebrar. Ossos podem quebrar. Planos podem falhar. Mas quando um ser humano decide que vai viver, então, às vezes, até a natureza perde. Se você algum dia cair na vida, se parecer escuro, se não vir saída, lembre-se, talvez o seu próximo passo seja o que mudará sua vida. Porque às vezes, sobreviver não é apenas respirar. Sobreviver é não desistir.